Caras amigas, caros amigos, uma boa noite para todos. Eu fico muito honrado em participar de um aniversário de uma casa espírita e atender ao convite do meu amigo Ricardo Mesquita, a sua esposa, a Cris, a oportunidade de revê-los, de voltar a Florianópolis e participar desse aniversário, porque um grupo espírita é um ponto de luz, é um instrumento da espiritualidade para manter a chama acesa da confiança. Nós vamos conversar sobre transição planetária. E não preciso muito narrar o quadro, porque nós já estamos dentro dele. Olhando para o mundo hoje, nós percebemos claramente que todos os extremismos ressuscitaram. Toda a violência que nós apenas líamos nos romances, agora assistimos minuto a minuto na tela da televisão. Todo tipo de preconceito e absoluto desrespeito ao ser humano pode ser presenciado por nós. Infelizmente, a paixão dos seres humanos pelos recursos materiais afastou do coração qualquer tipo de sensibilidade e de empatia ao sofrimento. Nesse momento, na República do Congo, pais e mães são assassinadas na presença de crianças de 3, 4 anos de idade. Milhares de crianças órfãos, mantidas em cativeiro sem a menor piedade. Nesse exato momento, senhoras, mulheres e crianças são truculentamente assassinadas na Ucrânia. Sem falar dessa guerra sem precedentes de violência agora no Oriente Médio. Vivemos, portanto, um ápice de um ciclo evolutivo. E nesse momento, nós, especialmente nós, iluminados pela doutrina espírita, precisamos voltar a nossa atenção e o nosso coração para a figura do nosso modelo e guia. Eu começo então a reflexão da noite com um texto que já tem mais de 2000 anos. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o sermão profético. Veja o que nos disse Jesus há mais de 2000 anos atrás. Aproximaram-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação dessa era? Esse é o texto. Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane. Não se engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro ponto. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual é nosso modelo de conduta? Está escrito Jesus. Mas hoje, Jesus não é o modelo de conduta para muitas pessoas. E, infelizmente, Jesus não é o modelo de conduta para todos os espíritas. Mesmo os espíritas elegeram outros modelos.
escolheram outros seres humanos para seguir. Escolheram outros exemplos para mirar. Hoje, quem grita mais alto, quem bate mais forte, quem agride mais veloz, geralmente é o mais aplaudido. A violência ocupa um lugar de destaque. Nós estamos reverenciando a violência. Nós estamos reverenciando a esperteza. Nós estamos reverenciando a injustiça, chamando-a de sucesso. O nosso modelo é outro. Nosso, em termos de humanidade. Portanto, nós deliberadamente abandonamos um guia cujos dizeres foram: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, o mundo está cheio de falsos cristos. Falso Cristo não é uma figura mitológica. Falso Cristo não é uma figura de filme da Marvel. Falso Cristo é todo ser humano que se propõe a guiar massas e começa a ensinar essas massas a fazer o contrário do que Jesus ensinou. E esse é o perigo. Esse é o grande perigo. Porque eles são pessoas comuns. São seres humanos comuns. Aliás, aqui começa um ponto. Desde o Velho Testamento, desde a ação de Elias, de Jeremias, de Isaías, todos os enviados têm advertido a humanidade: cuidado com a idolatria. Não se idolatra ser humano. A lei de adoração é adoração a Deus, não a pessoas. Quando essa energia da adoração se volta para pessoas, nós estamos transformando pessoas em falsos guias, em falsos profetas, em falsos cristos. E por que adorar a Deus? Porque há uma lei psíquica. Onde estiver aquilo que você valoriza, lá estará o seu coração. Você se apega emocionalmente àquilo que você valoriza. Eu poderia resumir isso dizendo: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Eu vou dar alguns exemplos. Quem adora a cachaça, cheira a cachaça. É ou não é? Você já conviveu com algum alcoólatra? Alguém aqui tem um alcoólatra na família? 7h essa pessoa está cheirando cachaça. Alguém aqui tem um parente na família viciado em crack? Eu tenho, um irmão de criação. Usuário de crack, quando ele entra, você fala, é usuário de crack. Tem uma marca. Você se torna aquilo que você adora. Então, por que existe uma lei para adorar a Deus? Porque se você adora a Deus, você se torna divino. Se você adora a Deus, você se torna celestial. Esse é o problema da idolatria. E quando você adora seres humanos, você se torna igual àquela pessoa, inclusive nos defeitos. Porque você abre mão da sua singularidade e passa a imitar pessoas. E acredite,
É um fenômeno de massa. É um fenômeno de massa. Quando você tem idolatria, você passa a ter grupos de idólatras. E o problema da idolatria é que para idolatrar, você tem que abrir mão da sua autonomia. Para idolatrar, você para de decidir, você para de escolher, você se infantiliza. Porque você começa a delegar ao outro a tarefa de escolher por você. Esse é o ponto. Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. O que significa isso? O que Jesus estava dizendo? Que as maiores deturpações viriam em nome dele. Usando o nome do Cristo para fazer o contrário do que o Cristo ensinou. Essa é a marca da transição planetária. E aqui Jesus começa o sermão profético, que ninguém vos engane. Então, meus irmãos, nós temos que dizer isso, que ninguém te engane, que ninguém te engane, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Quer saber quem você está seguindo? Olha os frutos. Olha os frutos. E compara, porque nós sabemos exatamente como agiu Jesus. Nós sabemos claramente quais são os ensinos de Jesus. Se você não sabe, faz o seguinte, compra o livrinho Agenda Cristã, dá uma lida. Ali tem um resumo. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Exatamente. Mas Jesus continua. E estareis na iminência de ouvir de guerras e relato de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Precisa explicar? Não se alarme. Sem alarme. Ainda não é o fim. Sabe qual será o fim? Versículo 14. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim é quando o evangelho se implantar, não é quando a guerra surgir. Então, guerra da Ucrânia, guerra no Oriente Médio e outras guerras que nós teremos em breve, são só o início. Porque o fim da transição planetária é quando a humanidade olhar para tudo destruído e falar assim, pois é, destruímos, né? Destruímos. Agora vamos ter que reconstruir. Reconstruir com base em quais valores? Os valores do Evangelho. Eu sempre gosto de um ponto da fala de Nelson Mandela. Quando saiu da prisão e assumiu a presidência da África do Sul num momento grave do apartheid. Ele disse assim, se nós implementarmos na África do Sul o olho por olho e o dente por dente, a África do Sul será um país de cegos e banguelos. Cegos e banguelos. Não tem fim. Violência e vingança não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Porque começa com uma agressão e um agredido. Agredido agride, você já não sabe mais quem é agressor, quem é agredido.
Depois de 500.000 agressões mútuas, já não existe agressor e agredido. Existem vítimas de um infortúnio. Ninguém mais tem razão. Porque a violência impera. É destruição sobre destruição. Foi isso que Nelson Mandela tentou evitar. Ele sabia que isso ia acontecer. Bom, continuando. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E enganarão a muitos. O que é o falso profeta? O que é um profeta? Profeta é alguém que aponta caminho. Profeta é alguém que guia. E o falso profeta? Ele te leva para onde? Para onde que ele te leva? Para a destruição e para a morte. Para o preconceito. Para a violência. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade. O que é iniquidade? Acabando a palestra hoje, liga num canal de televisão, num jornal, e vê o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Iniquidade. Perversidade. A iniquidade é quando o mal não tem mais vergonha de ser mal. O mal não se esconde mais. Ele anda à luz do dia. O mal agora tem perfil no Instagram. Tem seguidor e curtida. E o pior, tem curtida dos bons. Dos bons. Então o mal agora tem publicidade, divulgação. Não há mais vergonha no mal. Quando isso acontece, vira iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nosso amor esfriou. Nosso amor esfriou. Esse é o fenômeno mais marcante da transição planetária. A gente começa a duvidar na força do amor. Dá uma esfriada. Dá uma esfriada porque você começa a pensar assim, será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena ser resignado? Será que vale a pena dar um sorriso? Será que vale a pena amparar alguém? Será que vale a pena eu me importar com outra pessoa? Será que vale a pena eu me importar com alguém que não torce para o meu time, que não gosta do meu partido político, que não concorda comigo? O amor esfriou. O amor esfriou nos grupos familiares do WhatsApp. Porque a pessoa prefere brigar com um irmão do que abrir mão da sua opinião política, religiosa ou futebolística. O amor esfriou. E vai esfriar mais. E vai esfriar mais. Essa é uma marca. A violência cresce tanto, a iniquidade cresce tanto, que começa a ser comum. Comum. A truculência passa a ser comum. Passa a ser aceita. Passa a ser normal. Mas quem perseverar até
até ao fim. Aqui, o fim, aqui, a palavra fim, aqui em grego, é até a finalidade, o objetivo. Não é o fim de término. O que Jesus está dizendo é, mas quem perseverar até o objetivo, esse será salvo. Perseverança. Perseverança. Persevera no amor. Persevera na tolerância. Persevera na bondade. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra, e então virá o fim. Portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. O que é isso? O que é abominação devastadora no lugar santo? Quais são os lugares sagrados da sua vida? Pensa, no que você considera sagrado? Por exemplo, você considera, não é sagrado uma creche com criança? Pois é, as pessoas entram agora e matam. Não é sagrado um lar? Pois a gente deixa entrar no nosso lar as piores influências. As piores influências. Não é sagrado o coração e a mente dos nossos jovens? Pois bem, a gente deixa eles ter acesso a todo tipo de veneno intelectual e emocional. Veneno intelectual e emocional. Eu tenho tido contato com escolas em que você tem um surto de adolescentes que estão se automutilando. Veja, eu não estou falando de um adolescente. Eu estou falando um surto na escola. São várias meninas e meninos de 15, 16 anos chegando em casa com cortes. Eu conversei com uma e perguntei para ela, por que você fez isso? Por que você se cortou? Ela disse assim, que eu estou sentindo uma coisa, e quando eu me corto, alivia. Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, nós damos tanta atenção ao exterior, nós estamos tão preocupados se o nosso peso está 400 gramas para cima ou para baixo, nós estamos tão preocupados com a aparência, nós estamos tão preocupados com aspectos externos, que a gente não consegue mais dar nome ao que a gente sente. Então, o que tem acontecido? Na sala do meu filho, o rapaz chegou, deixou um bilhete. Ô professora, quero ir ao banheiro. Foi ao banheiro. Como ele demorava, os colegas chegaram, leu o bilhete. Olha, vocês me desculpem, não sei o que, então eu vou suicidar. Falou, professora, deixou um bilhete de suicídio. Foram no banheiro, ele tinha cortado a garganta. Sobreviveu. Motivo. A namorada terminou com ele. Isso significa que nós não damos mais importância a sentimentos. Nós não damos mais importância a gente, a pessoa. A gente só dá importância agora, quando eu falo a gente, não estou falando de você, de mim, de alguém em particular. Eu estou falando da coletividade. A coletividade.
Nós damos mais importância à coisa do que a pessoas. Então as questões inverteram. Totalmente. Totalmente. É o sermão profético. É a iniquidade. É a iniquidade. E qual a característica da iniquidade? É sempre a mesma. É sempre a mesma. Pessoas me mandaram os vídeos e começaram a me perguntar por que um grupo armado chega numa festa e banheiros, e essas pessoas começam a metralhar o banheiro dizendo: em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus. Mas será que isso acontece só lá? Só lá? Quantas guerras os religiosos já travaram no mundo? Quantas pessoas a Inquisição matou? A guerra de evangélicos e católicos, a noite de São Bartolomeu, quantos morreram? E a pessoa matava assim: Jesus te ama, viu? Que religiosidade é essa? Que religiosidade é essa que justifica você ferir o seu semelhante? Você excluir o seu semelhante? Você retirar do seu semelhante o direito de existir? Ele não pode existir. Ele não pode ser ele. Então a pessoa diz para você: eu sou assim. Você fala: vou te curar. Eu vou te curar de ser você. Você não pode ser você. Você tem que ser o padrão aqui que a nossa organização determina. Esse é o sermão profético. Então, muita gente falou do sermão profético esperando vulcões, terremotos, meteoros. Não. No último capítulo do livro A Gênese, Kardec foi cirúrgico. Cirúrgico. Não serão os cataclismas do orbe o foco dos últimos tempos. Será a intimidade do ser humano. E aí vem a mensagem do livro Obras Póstumas. Vocês querem saber qual que é a marca? O Espírito fala: vocês querem saber qual que é a marca? A loucura se multiplicará. E o suicídio assumirá um nível tão grande até entre as crianças. Já aconteceu. Deixa eu dizer para vocês, até agora, esse ano, 17 mil pessoas suicidaram no Brasil. (17 mil pessoas). Eu quero que você pense agora nas 20 pessoas que você mais convive. Quantas delas só dormem tomando remédio? Pensa. Essa mensagem foi ditada a Kardec no final do século XIX. 1864.
Essa é a marca da transição planetária. As pessoas estão chegando na casa espírita hoje, não para pedir um agasalho, para pedir uma palavra para ela não se matar. Então as pessoas estão pedindo um outro tipo de socorro. E aí vem Jesus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar coisa alguma dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Qual que é a lição aqui? Não retroceda. Não volte. Não volte atrás. Não volte a padrões de comportamento que você alimentou há séculos. Não faça isso. Veja, gente, todos nós temos um passado complexo. Todos temos um passado complexo. Cuidado para você não voltar. Cuidado. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá nesse tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Porque o mundo vai sair de expiação e prova para a regeneração. A terra vai. A pergunta é, nós vamos junto? Quer dizer, a pergunta não é se a terra vai. A terra vai. Vai. A terra vai. A terra vai. Por que a terra vai? Vamos fazer um raciocínio simples aqui. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Livro Nosso Lar. A série André Luiz. Um umbral cheio de gente. Cheio de gente no umbral. 2 bilhões de encarnados. Só 2 bilhões. Florianópolis tinha 1/5 da população. Segunda Guerra Mundial. Hoje, 2023. 8 bilhões de encarnados. O que aconteceu com o umbral? O que aconteceu com o umbral? Esvaziou. Já é regeneração no umbral. Já é regeneração. Gente, melhor lugar hoje é umbral. Vazio. Silencioso. Não tem quase ninguém. As pessoas que encarnaram não estão voltando mais para lá. Já estão sendo selecionadas para ir para outro lugar. Outro lugar bom. Bom, acredite. Bom. Lugar bom. Um mundo onde não existe ainda a espécie humana. Está quase surgindo a espécie humana. Está quase. Então, nesse mundo que está numa transição, esse mundo está deixando de ser primitivo para virar expiação e provas. Tudo lá é resolvido no tapa. É idade da pedra. Idade da pedra. O único inconveniente, não tem prestobarbas, não tem depilação, nem maquiagem, botox, celular. É bruto. É bruto do jeitinho que a pessoa é bruta por dentro. Isso se chama homeopatia. Semelhante cura semelhante. Aí, quem
for para o degredo vai em missão. Hã? Sim, você vai em missão. A misericórdia de Deus é extraordinária. Você vai em missão, missão planeta dos macacos. Sim, porque lá são seres primitivos e você tem que ajudá-los a atingir a fase humana. Você vai em missão. Porque você é inteligente. Vai inventar roda, fogo. Está cheio de gente querendo inventar roda. Aqui não tem? Lá você vai ter oportunidade. Você vai ser um inventor, uma inventora. Você vai chegar lá e ensinar a pessoa a salgar. Pô, põe um salzinho aí, fica melhor. Quanto tempo você vai ficar em missão lá? Uns 30 mil anos. Em 30 mil anos você desiste de ser violento. Porque todo mal tem cura. Demora, mas cura. Todo mal tem cura. Esse é o mecanismo da sabedoria divina. Esse é o mecanismo da sabedoria divina. Então já é regeneração no mundo espiritual. Já é regeneração no mundo espiritual. Já é. Os problemáticos estamos encarnados. O problema da humanidade está encarnado. É engraçado que a gente pergunta assim, por que eu estou encarnado nessa época? Por que será? Uma pessoa tão mansa de coração, uma pessoa tão amorosa, tão humilde e branda, resolve tudo na força do amor? Coitado, eu acho que no seu caso erraram. Você não devia estar aqui. Seu lugar é um mundo celeste. Seu lugar é um mundo celeste. Então, gente, a transição planetária é um fenômeno profundo da misericórdia divina. Porque veja, Deus não interfere na sementeira. Presta atenção nisso. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você chegar aqui e falar assim, vou pular, Deus não vai materializar para te impedir. Deus não interfere na sementeira, porque Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Ele sugere, Ele inspira, Ele manda pessoas, mas você nunca será tolhido no livre-arbítrio. É por isso que todo mundo na sementeira está rindo. Já viu? A pessoa fala assim, o que você está plantando aí? Pimenta. Quanto? 3 toneladas. E você está disposto a comer isso? Não, eu só vou plantar. Eu não vou colher, não. Não vou colher. A gente só chora na colheita. É na colheita que a gente reclama. Quando alguém chega reclamando, pode saber, está colhendo. Observa. Observa. A pessoa chega e fala, e aí, o que aconteceu? Minha vida está um inferno. Está colhendo. Mas na colheita, a misericórdia divina é tão grande que você vem cercado de amor para colher. Então veja, não há interferência na semeadura, não há interferência na semeadura.
todos os espíritos da terra, escuta isso, gente, todos os espíritos da terra, incluindo os mais perversos, estão tendo a oportunidade de semear, sem qualquer tipo de interferência. Sem qualquer tipo de interferência. Hoje, qualquer coisa que você quiser fazer de ruim, você faz aqui em Florianópolis. O que você quer? Tráfico de pessoas? Tem. Assassinato? Tem. Droga? Tem. O que você quer? Qualquer coisa. Pensa nas piores coisas. Tem. Pela internet, inclusive. Então, jamais um filho de Deus vai poder chegar para Deus e falar assim: você me impediu de semear. Você me impediu de semear. Isso você não vai ouvir. O que você vai ouvir é a gente dizendo assim: poxa, mas eu tenho que colher? E aí, falou, mas quem semeou? Fui eu. Então quem vai colher? Você. É assim que se educa um planeta. É assim que se educa espírito. Sabe como é que se educa espírito? Você fala assim, pode semear. Você quer semear o quê? Espinho? Pimenta? Tempestade? Pode semear. À vontade, filho. À vontade. Lança a sua semente. E prepara. Prepara. Essa é a pedagogia da iluminação. Essa é a pedagogia da iluminação. É por isso que espírito da segunda ordem, que são os bons espíritos, eu não vou falar nem da primeira ordem, porque da primeira ordem eu nem tenho condição de falar. Primeira ordem são os espíritos puros. Espírito da segunda ordem é assim: sujeito espírita, dormiu, desdobrou, estava tendo uma reunião na casa espírita, no mundo espiritual. Quem que estava fazendo a palestra? Dr. Bezerra de Menezes. E vocês aqui assistindo palestra de Haroldo, né? Pois é. Bom, estava lá o Dr. Bezerra de Menezes. Aí abriu para pergunta. Era pergunta. O senhor levantou a mão. Doutor Bezerra, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu não estou reclamando dos outros, não estou reclamando de mim, viu? Ô, doutor Bezerra, não dá. Eu só sei mentir. Eu minto para mim mesmo. Eu vivo fuxicando a vida dos outros. Controlando a vida dos outros. Doutor Bezerra, eu vou dizer para o senhor que tem hora que eu desejo mal para umas pessoas. Para algumas só. Mas que eu desejo. E começou a listar aquele tanto de defeito. E o doutor Bezerra ouvindo. Ele falou assim, não tem chance para mim, doutor. Aí o doutor Bezerra falou assim, meu filho, eu também. Não, doutor. Eu também, meu filho. Mas há uma diferença. E esse é o título da mensagem. A diferença. Mas há uma diferença. Aí ele arregalou. Ele falou assim, aqui. Agora ficou confuso. Qual que é a diferença, doutor Bezerra? A diferença é o seguinte, meu filho. Antes eu corria atrás disso. Eu não podia ver uma oportunidade. Gente, tem uma semana que eu não falo mal de alguém. Ninguém me procura. Estou precisando de uma oportunidade de fazer uma fofoca. Antes eu corria atrás disso. Agora, meu filho, eu fujo disso.
Eu fujo disso. Então, quando você conversa com o espírito da segunda ordem, você fala para ele assim: escuta, você tem algum programa para domingo? Ele falou: não, vamos prejudicar alguém? Ele falou: não, meu filho, não, estou fora. Não vou. Não quero. Por quê? Porque tem alguém forçando ele? Nós precisamos entender uma coisa: ninguém é forçado a ser bom. A única coisa que você é forçado é comer o prato que você cozinhou. Então agora, o mundo é um self-service. O mundo é um self-service. Tem uma fila e 3 quilômetros de self-service. E você está com o seu pratinho. O que eu vou pôr no meu prato? Essa ruindade aqui, esse aqui eu quero. Isso aqui é bom também. E você pode servir à vontade, não precisa ter pressa não, viu? Não precisa ter pressa. Pode servir com calma. Às vezes você fica 50 anos servindo. 60 anos. Mas aí você chega na balança. Aí quando você chega na balança, vai pesar. Vai pesar. Só que agora é transição. Então, transição tem 2 salões para você comer. Missão. Missão. Apolo 13. Dá um azar. Apolo 13. Olha o seu prato e fala assim: minha filha, meu filho, isso é prato de planeta primitivo, viu? Já pode entrar na nave. E você vai comendo. Né? Aí, não, isso aí é prato de gente que está querendo regeneração. Você tá querendo regeneração. Está querendo regeneração. Né? Eu estou vendo aqui, você é fofoqueiro, mas você faz um esforço para ficar de boca calada? Estou vendo o seu esforço. Porque mundo de regeneração, o que o Kardec escreve no mundo de regeneração? Mundo de regeneração é lugar de convalescente. O que é convalescente? É a pessoa que acabou de fazer cirurgia. Você encontra ela está assim, ó. Oi, fulano, tudo bem? Estou bem. Graças a Deus, deu tudo certo. Isso é mundo de regeneração. Você chega a pessoa assim: vamos fazer uma coisa ruim? Afasta de mim, Satanás. Convalescença. Com capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos que ainda têm o que expiar, aurem forças. Aurem forças. A providência chega e fala assim: vou te dar um tempo. 2000 anos, só alegria. Aproveita para fazer o bem. Depois a gente desconta e abate, vê o que sobra. Aí você vai numa encarnaçãozinha, coisa simples, vai ser cristão lá no mundo primitivo, que aí é uma bocada de leão e acaba com esse negócio. E o seu nome vai ficar lá, Marte. Os mártires cristãos. É uma encarnaçãozinha. Dura pouco. 26, 24 anos, 30 anos, você está desencarnado. Acabou.
Liquida essa fatura. É isso, gente. É isso. Então nós temos que parar com essa ideia de que Deus proíbe as pessoas de fazer o mal. Você pode fazer o mal que você quiser. À vontade. Vá em frente. Vá em frente. E treina o lombo. E treina o lombo. E treina o lombo. Porque tem coisas que você só descobre que dói quando é em você. Você só descobre que dói quando é em você. E esse é um mecanismo pedagógico. Então vamos lá. Mundo ditoso só tem espírito saturado do mal. O povo não aguenta nem falar no mal. Nem falar. Eu lembro, eu fui visitar a irmã do Chico, antes dela desencarnar. É aquela que o Chico deu o conselho da água. A água. A água pura. Né? Porque ela tinha um hábito ela era comentarista da vida alheia. Era âncora da CNN. Então, dava notícia a todo mundo. O que é fulano? Ah, fulano já está no terceiro casamento. Aí o outro, aquele outro faz palestra, finge de santo, você não sabe como é que ele é. E essa é âncora da CNN. Né? Comentarista da vida alheia. Então o Chico falou, minha irmã, não está bom isso. Não está bom. Quando der esse impulso, essa vontade irresistível de falar da vida de alguém, taca água na boca. Que água é essa? Água pura. Onde que eu acho essa? Qualquer filtro. Qualquer água. Minha filha, põe na boca. O importante é não falar. Vontade você vai ter ainda por 500 anos. Não fala. Eu estava lá, brinquei. De repente eu olho para a porta da cozinha dela, juro, tinha uma faixa. Eu fui lá com o Arnaldo Rocha, tinha uma faixa. Não me fale mal de ninguém. Eu juro para vocês, em Pedro Leopoldo. Aí eu falei para ela, o que é essa faixa aqui? Ela falou assim, só a água não adiantou. Eu falei, mas por quê? Eu falei, que era o seguinte, eu colocava água na boca, aí a pessoa vinha, Aí o Chico chegou e falou, minha irmã, não está funcionando. Coloca um negócio aí na cozinha para ninguém começar a tirar, ninguém, para não falar. Porque você não vai poder jogar água no ouvido. Aí ela colocou, então, além de colocar água na boca, tinha uma faixa, não me fale mal de ninguém. Então, quem já está um pouquinho mais na frente, está saturado do mal. Quem não está saturado do mal ainda, é espírito imperfeito. Agora, para encerrar, cuidado. Porque, é engraçado, né? Olha só, quantas categorias de espírito puro tem? Olha lá, primeira ordem, uma. Só tem uma. Espírito puro é espírito puro. Quantas classes de imperfeito tem? 10. Lê, abre lá o livro dos Espíritos, tem 10 classes. Gente, povo criativo é espírito imperfeito. E tem um tipo de espírito imperfeito, tem 2 tipos que você tem que tomar cuidado. Um é o batedor, ele só resolve na pancada. E o outro é o pseudo-sábio. O pseudo-sábio, ele é tão bom de lábia, que ele te convence que ele está certo, mesmo quando ele está errado. Então ele vai te seduzindo. Fala, não, é bom. Não, preocupa não. Não, isso não dá nada não. Esse negócio de colheita. Não, a gente só semeia, não tem colheita. Não tem colheita. Deus criou o mundo e tirou férias. Não tem Deus. Relaxa. Você não pode ser bobo.
Você tem que ser esperto. Então, o pseudo-sábio é perigoso. Porque o pseudo-sábio, ele é um ignorante, mas ele responde tudo. Ele tem resposta para tudo. E os pseudo-sábios dominaram o mundo. Eles têm canal no YouTube, programa na TV, milhões de seguidores. Eles ocupam cargos públicos. Eles influenciam pessoas. Perceberam? Mas é espírito imperfeito. Olha como que o cara... Gente, Kardec... Olha o que o Kardec diz. Kardec diz dos espíritos pseudo-sábios assim. Você começa a ouvir a conversa deles e fala assim, esse pessoa tem razão. Porque na superfície tem razão, ele tem razão. Quando se aprofunda que você vê o absurdo. Por quê? Porque a estratégia do pseudo-sábio é te contar uma meia-verdade. Você morde a parte que é verdade e engole a parte que é mentira. Então, cuidado. O anzol está na parte verdadeira. Aí ele te fisga. É meia-verdade. Meia-verdade. E aí você engole a mentira. A meia-verdade é 3 vezes pior do que a mentira. Sabe por quê? Porque uma mentira, a mentira, quando você engole uma mentira, o negócio vai ficar amargo. Esse trem não está bom. Aí as pessoas começam a dizer assim, escuta, você está enganado. Te enganaram. Presta atenção. Cuidado. E aí, daí um tempo, você se livra da mentira. A meia-verdade não. Porque o doce da metade que é verdade neutraliza o amargo da metade que é mentira. E você fica 2000 anos alimentando aquilo. E toda vez que alguém te fala assim, fulano, isso não está certo o que você está falando, sabe o que você faz? Você é um biscoito. Metade é verdade, metade é mentira. Você vira metade verdade para a pessoa e esconde a metade mentira. Você fala, não estou enganado, olha aqui. Aí você mostra só a metade que é verdade. É o maior processo de ilusão do espírito. Porque você não está errado, nem certo, você está meio certo. É igual meio grávida. Percebeu? Você está meio certo. Meio certo. Esse é o grande engodo do mundo de expiação e prova. É o grande engodo da transição planetária. Cuidado. Cuidado com as meias verdades. Muita cautela. É o que Jesus fala. Advertência de Jesus. Cuidado. Agora eu vou dizer uma coisa. Quem gosta de futebol? Vai chegar uma hora. E vai ser nos 44 do segundo tempo. Que Jesus vai escalar o time dele. O piorzinho é o Messi. A hora que Jesus escalar o time, em 1 minuto, eles vencem o jogo. Sabe por quê? Porque você vai andar nas ruas e você vai ouvir falar de alguém, e esse alguém é Francisco de Assis reencarnado. Você vai andar nas ruas, aqui de Floripa, vai ter pelo menos 2 espíritos puros morando aqui. Vai nascer quase 1 bilhão de espíritos
que já moram há 3, 4 mil anos em mundo regenerado. Esse povo tem outro gosto, gente. Eles têm outro gosto literário, outro gosto musical, os hábitos deles são totalmente diferentes. Eles vão mudar a demanda do mundo. Vão mudar. Aí chegou o fim. Então o que nós vamos fazer? Mantenha a candeia acesa. Só faça isso. Mantenha a tua candeia acesa para você ver esse dia. Para você ver esse dia com alegria. Nesse dia, você vai sentir uma alegria imensa de ter apostado na bondade. Você vai sentir uma alegria imensa de ter renunciado, de ter cedido, de ter sido o bobo da vez. E aí, nesse dia, a justiça divina se faz. Com misericórdia, mas ela se faz. E na justiça divina, cada espírito é tratado com autonomia. Cada espírito é conduzido para o campo que ele semeou. Mas entenda, a lei da semeadura é neutra. Ela vale para o mal, mas ela vale para o bem. Ela vale para o bem. E todo o bem que você semeou vai te inundar de bênçãos. Esse é o meu desejo para todos aqui. Uma colheita farta de bondade. Uma colheita farta de humanidade, de generosidade. Porque nós não estamos num barco sem comando. O Cristo está no leme. Muito obrigado, Floripa. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.